Eulene, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, participando do Summit. Nós agradecemos muito e que Deus abençoe aí a sua palavra e que ela seja importante para todos nós que vamos ouvi-la. Eulene, é com você. Boa noite, Rogério. Boa noite, queridos, né? Que estão aqui. Gente, é um privilégio. O privilégio é meu, a honra é minha. Muito obrigada por vocês terem feito o convite, por você que está aqui, né? Online, ao vivo aí conosco, com a Prospecta, neste evento promovido pelo time do Leonardo e do Rogério, e por você que depois vai assistir esse evento gravado, né? Essa é mais uma das vantagens do nosso tempo tecnológico e digital. Muitas vezes a gente não pode estar ali conectado naquela hora, mas a gente pode depois assistir, ouvir lá no carro, né? No celular, enfim, ter acesso à informação de temas tão relevantes. Eu selecionei hoje, depois de Valceni, depois de Luciano, depois dessa galera falar, eu fiquei pensando aqui comigo, eu assisti o Luciano agora, né? Estava aqui com vocês no YouTube, fiquei pensando, meu Deus, como são as coisas. Nós estamos todos conectados pelo agir do Espírito, eu tenho certeza, e não só do Espírito, né? Da situação complexa que vivemos, estamos conectados e vivendo as mesmas dores. Eu, como gestora, você como gestor, você professor, você pai, né? Você coordenador, nós estamos vivendo as mesmas dores, já vivíamos antes, apesar de não sabermos muitas vezes, e hoje vivemos juntos o dilema, o drama, né? A novela mexicana chamada Pandemia Provocada pela Covid-19. Mas eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente otimista, gente. Eu tento tirar de todas as coisas ruins que acontecem, que nos cercam, tirar o melhor, porque senão você fica mal. Você fica mal. Então, uma pessoa me perguntou, tem coisa boa na pandemia? Eu falo, claro que tem coisa boa na pandemia, né? Lógico que tem coisa boa, porque viver tem coisa boa, certo? Eu tenho certeza que o fato de você estar vivo, você já glorificou a Deus por isso, você agradeceu. Nós estamos vivos, nós estamos aqui, nós estamos juntos numa sala virtual, né? Não é verdade? Então, se você está aqui com a sua consciência preservada, o ar entrando no seu pulmão, só isso, gente! Só isso a gente tem que dar graças a Deus. E uma coisa eu tenho para dizer do seu coração nessa hora, 8 horas e 27 minutos. Você que vai estar assistindo depois, desculpa, tá? São 8 horas e 27 minutos. Eu tenho a dizer para você o seguinte, vai passar. Já está passando. Eu tenho certeza do que eu estou te dizendo, está no fim. Então, você que já aguentou até agora, eu sei que as escolas estão sofrendo muito, as privadas, né, passando por um caos nesse momento, né, as questões financeiras atordoadas, as planilhas, que a conta não pegou, o boleto não pegou a Covid, ele chegou, né, ele está chegando, né, as contas chegam. Eu sei que esse é um momento complicadíssimo, mas você é separado por Deus, você foi escolhido para esse tempo, você está vivo, você está trabalhando, você está com a mão na massa, então aguenta, porque está no fim, vai passar. Eu vou pedir licença para a gente compartilhar uma tela, para orientar a nossa conversa, nosso bate-papo, né, as nossas reflexões, porque ninguém é dono da verdade, né? Nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho e trocar umas ideias, suscitar algumas reflexões, e colocar algumas pulgas atrás da orelha, né? Então, o tema de hoje é tendências para o mercado educacional até 2030. Já, como o professor Luciano falou anteriormente, como outros colegas falaram, existem algumas tendências que já vinham antes de Covid, gente. Porque, às vezes, a gente vai relatar alguns fatos aqui, você vai falar, tudo elencado à Covid? Não está tudo elencado à Covid. Óbvio que não, né? Então, são tendências já no mercado educacional, já na última década, que nós estamos hoje vivenciando com mais intensidade por conta dessa situação provocada pela pandemia e que apontam caminhos e tendências para esse mercado no qual nós estamos inseridos até 2030. E é sobre isso que nós vamos falar. Eu gosto muito dessa imagem. Essa é uma imagem que quem usa é o professor Ricardo Guimarães, né, da Timos, ele usa muito isso, e eu gosto dessa imagem. Por quê? Porque essa imagem, ela
traz para nós algumas reflexões que muitas vezes nós não as fazemos. Que reflexões? Eu, não você, porque você é jovem, você está aqui conectado, você com certeza é geração jovenzinha. Eu não sou. Eu sou cinquentona, assumida, cabelo branco, né? Passando tinta aí. Eu sou de uma geração, né, que foi educada no modelo fordista, de educação em massa, onde todo mundo tinha que aprender a mesma coisa. Até os sonhos que a gente tinha para o futuro eram semelhantes ao que minha mãe ou meu pai ou algumas pessoas tiveram no passado. Então, a perspectiva de emprego era, ou, por causa das mulheres, né? Ser professora ou fazer direito, medicina, enfermagem, serviço social. Eram as coisas que se tinha de perspectiva. As empresas, a escola funcionava, e infelizmente eu sou obrigada a dizer isso, no modelo máquina. Então, o que é um modelo máquina? Você tem uma pessoa em cima que faz a gestão de tudo e que dali de cima emana todo o poder e todas as ideias, né? E toda a direção. E todo mundo sabia mais ou menos o seu papel e andava como uma máquina, né? Você sabia exatamente o que você tinha que fazer em determinado momento, pá, e fazia. Só que esse processo que nós vivemos, esse processo ficou no passado. Por que ficou no passado? Porque nós tivemos a bênção, eu digo que é bênção, da tecnologia que nos trouxe a aceleração da informação por meio da internet, né? Que foi um dos recursos mais contundentes aqui. Então, com a aceleração provinda por conta da internet, por conta da informação, por conta dessa tecnologia, né, embarcada ou não, a informação ela ficou tão veloz, que parece um eletrocardiograma. Então, o que você tinha meio estático no passado, hoje você acorda de manhã com uma notícia, daqui a pouco você tem outra notícia, daqui a pouco você tem outra, e no final do dia você descobriu que não era aquela notícia, que aquilo não tinha acontecido do jeito que você tinha visto na primeira notícia. Esse universo, queridos, e aqui eu vou parar um pouquinho para ver o rostinho de vocês. Olha, eu vou tentar fazer tudo isso, porque eu falei que uma cinquentona sabe operar. Olha eu aqui de novo. Gente, isso é o máximo. Se eu consigo, com 50 e tantos anos, fazer isso, você também consegue. Fica a dica, hein? Nessa aceleração que nós vivemos e que estamos vivendo, alguns estudiosos dizem que até por conta da pandemia, nós evoluímos, nós crescemos, nós aceleramos quase 10 anos em um. Se você olhar só sobre o prisma da vacina, uma vacina, e numa situação normal, ela demoraria de 7 a 15 anos para ela ser validada. E aqui, eu não vou entrar no mérito da questão, se a vacina é boa, se não é, se é 100%. Olha, não vou entrar nessa celeuma, não. Essa aí eu deixo para quem gosta. Eu não vou entrar. Eu só vou dizer para você que, olha, um processo normal demoraria de 7 a 15 anos. Nós, seres humanos, conseguimos, frente a uma montanha chamada Covid-19, nós conseguimos acelerar tanto a informação e produzimos uma vacina com menos de um ano, desde que a Covid-19 chegou e se instalou. Então, essa aceleração foi muito grande. Isso mexeu com as pessoas? É óbvio que mexeu com as pessoas. E não é só essa aceleração que nós vivemos de 10 em 1 que mexeu com as pessoas. Desde que a internet apareceu, desde que a tecnologia inundou o meu espaço e o seu, as coisas vêm mudando. Quer ver? Vou te dizer uma coisa. Eu gosto de contar essa história. Eu sou contadora de história. Descobri que eu sou contadora de história, gente. Ó, quando eu era criança pequena em Barbacena, mentira, em São José dos Campos mesmo. Quando eu era criança pequena em São José dos Campos, na minha casa, como na maioria das casas brasileiras, nós só tínhamos uma TV. Uma TV. E eu me lembro que eu amava, e amo até hoje, amava a série do Incrível Hulk. Não é essa 3D com ele pulando no seu... Ai, gente, desculpa, não curti. A série verdadeira, em que o ator, o Incrível Hulk, era um ser humano, né? Que faleceu recentemente e tal. Eu amava. Só que para eu assistir o Incrível Hulk, eu tinha que esperar. Ele passava, acho que na terça ou na quinta,
né, naquela TV, naquela rede, que era a única rede grande, hoje tem um monte, né? E eu tinha que ficar esperando acabar a novela, passar o Jornal Nacional, depois acabar a novela, passar depois o Jornal Nacional, e para poder ficar sentada na sala, para ninguém querer assistir outra coisa, meus 2 irmãos menores, porque eu queria assistir o Incrível Hulk. Olha bem, aquilo gerava uma expectativa, uma emoção, eu sabia, eu amanheci um dia, eu sabia que eu ia ver o Incrível Hulk naquele dia. E eu ficava torcendo para nada acontecer durante aquele dia. Não podia acabar a energia, né? Não podia, sei lá, estragar a televisão, porque não tinha outra, para eu assistir o Incrível Hulk. Olha quantas emoções, olha quantas coisas trabalhadas em mim e em tantos outros que viveram as mesmas situações ou situações parecidas, quantas coisas trabalhadas. Hoje em dia, pensa, se eu quiser assistir uma série, qualquer que seja ela, eu não preciso esperar mais o dia da série, eu não preciso esperar o horário da série, eu não preciso ter só uma televisão, eu posso assistir do meu celular, eu posso assistir pelo notebook, eu posso assistir pela televisão, eu nem preciso estar em casa para assistir. E, aliás, eu nem preciso assistir naquele horário que ela passa, porque eu posso gravar, ela pode estar em algum streaming, né? Eu posso assistir aí em qualquer uma desses streamings que existem de filme, enfim. Aquelas habilidades que eram trabalhadas em mim e em você, né? De, por exemplo, aconteceu alguma coisa e eu não conseguia assistir. Nossa, alta frustração, porque eu só poderia assistir lá no dia seguinte. Hoje em dia, os nossos alunos que estão nas minhas salas de aula e nas suas, ou os nossos filhos pequenos, para quem os tem pequenos, né? Que não é mais o meu caso, eles não vivem mais essas emoções, essas frustrações, a tolerância, de ter que dividir a televisão, de ter que combinar, eu tinha que combinar quem ia assistir. Olha quanta coisa. Hoje, nós temos uma geração que está aí, né, os que estão na educação infantil ou no primeiro ano do ensino fundamental, geração alfa, que é uma geração que já nasceu conectada, gente. Então, é uma geração diferente, é uma geração produto dessa aceleração de mercado e de sociedade na qual nós estamos inseridos, né? Na qual eu e você estamos inseridos. E não dá para lutar contra. Nós não vamos viver que nem, infelizmente, meu pai, ele ainda acha que o passado pode voltar, sabe, queridos? Muitas vezes ele fala assim, o passado era tão bom, né? Era tão bom quando lá naquele tempo passado. Gente, o passado não volta, né? E eu digo assim, naquele tempo, tá naquele tempo, só que eu sou uma pessoa desse tempo. Então, esse tempo, a gente vive uma aceleração onde eu tenho que enxergar o que acontece do ponto de vista da visão de helicóptero. O que quer dizer isso? Eu tenho que olhar esse mercado educacional, e não só o educacional, eu tenho que olhar como é que anda o mercado das criptomoedas, isso interfere no meio educacional? Óbvio, eu tenho pais investindo nisso, então eu tenho que ter uma visão macro de mercado, para eu, dessa visão macro, enxergar a escola. E aí, quando eu enxergo a escola, olha que visão linda, gente, eu amo Procurando Nemo. Estou falando que eu sou contadora de história. Quando eu olho essa visão macro de cima para baixo, eu enxergo um oceano de oportunidades. Eu enxergo uma visão holística do processo. E percebo que nós, seres humanos, eu e você, vivemos numa sociedade, e essa sociedade está organizada como um grande ecossistema. Nós fazemos parte de um ecossistema. A minha escola é um ecossistema educacional, a sua escola é um outro ecossistema educacional. Então, nós somos ecossistemas, né? Nós somos um sistema vivo. Somos um sistema vivo. E somos, por sermos um sistema vivo, vem a pergunta, A pergunta é, se somos um sistema vivo, o que acontece com você pode interferir no que acontece na minha escola? Óbvio que sim. Por isso, nós estamos sofrendo tanto. Decisões governamentais, decisões legislativas do campo das leis, né? As decisões ou a falta dessa decisão interfere diretamente o meu ecossistema e o seu ecossistema. A velocidade de resposta interfere o meu ecossistema e o seu ecossistema. A discussão, por exemplo, no chat agora há pouco, que era sobre a questão do homeschooling, vai ser aprovado, não vai ser aprovado? O professor Luciano disse que precisa estudar um pouquinho mais sobre isso, né? Eu sou amante
do homeschooling, estudo muito sobre isso, enquanto estava no MEC, muito engajada com o homeschooling, sou defensora do homeschooling, mas concordo com o Luciano quando ele diz que isso não é um ecossistema em massa, isso não é uma produção em massa, não é para todo mundo, gente, né? Mas não vou entrar nesse tema agora, porque isso dá uma discussão também tremenda, né? E aí você pode falar, nossa, mas você, gestora de escola, não está com medo de perder aluno? Não estou, porque nós estamos num ecossistema vivo. Esse ecossistema, ele é interdependente. E esse ecossistema, ele gera novos ecossistemas. Ele gera novas situações. E gera, vamos falar agora em mercado, novos nichos de mercado, que eu e vocês temos que estar de olho, né? O que você compartilhou nesse tempo de pandemia? Eu sei que você e eu compartilhamos muita coisa, desde que as escolas fecharam lá em março, né, de 2020, até o dia de hoje, nós temos compartilhado muita coisa, tanto do ponto de vista físico, material, operacional, quanto do ponto de vista das emoções. E aí eu vou pedir para você, nesse momento, se você tiver a oportunidade, né, se você puder, se você tiver acesso aí, estiver grudada num computador, ou se você puder abrir uma outra aba no seu celular, eu vou pedir a você, porque nós estamos falando de tendências para o mercado educacional de 2030. Nós estamos vindo numa sequência de bate-papos falando de inovação, falando de disrupção, falando de que houve uma aceleração no campo da informação, que hoje somos mais digitais, que hoje somos mais tecnológicos. Então, como que num bate-papo, numa palestra, a gente não ia colocar isso em prática, mão na massa, maker. Então, se você tem acesso a um computador ou acesso, né, a um celular e possa abrir uma nova aba aí, vou pedir para você digitar e vou te dar um tempo para que você faça isso. Digite aí www.mente.com.br. Vamos lá? Abre uma aba no seu celular ou no seu computador e se você estiver assistindo esse vídeo depois, eu deixarei esse canal aberto lá para que você que está assistindo esse vídeo promovido pela Prospecta, para que você possa interagir durante aí essa semana. Então, ó, www.mente.com.br. Quando você abre este site, você vai precisar digitar um código. Esse site te pede um código. E esse código está na tela para você. Mas se você estiver agora numa outra aba, eu vou soletrar para você digitar o código. 54023269. Vou repetir. 54023269. Eu creio que alguns de vocês aqui já podem ser que tenham usado dessa ferramenta outras vezes. Pode ser que vocês... não é mentir, é mentir, com I. Tá? Eu vi que estava na tela, que agora eu voltei aqui, estava na tela. Né? E o código é esse que foi colocado aí. A tela que vai abrir no seu computador ou no seu celular, eu vou compartilhar aqui com você, para que você veja o que está aparecendo aí. Olha aí, você está vendo isso. Mente.com e você vai usar o código 54023269. 54023269. A pergunta é, o que você compartilhou nesse tempo de pandemia? Escreva aí e todo mundo vai ver o que você está escrevendo. Logicamente, nós não vamos saber que é você que escreveu, né? Mas eu gostaria que vocês compartilhassem conosco agora algumas coisas que vocês compartilharam nesse tempo de pandemia. Aí você pode falar, pode ser emoção, pode ser alguma coisa que você fez, né? Pode ser alguma coisa que fizeram para você. O que você compartilhou nesse tempo de pandemia? Digita aí que vai aparecer na tela, aqui na nossa tela. Isso sabe o quê? Sabe o que é? Vou te dar uma dica. Engajamento digital. Eu estou solicitando com que você se aprimore, que você entre em novas oportunidades, em novos sites, tenha contato com novas ferramentas, que você possa exercitar novas ferramentas, que você possa vivenciar novas experiências, né? Então,
você vai digitar aí pelo menos uma palavra, o que você compartilhou nesse tempo de pandemia. Tá chegando, olha aí, ó. Empatia, conhecimento, amor. Verdade, gente. Empatia. Porque a dor do outro passou a ser a nossa dor. A gente ficou tão cheio de empatia, e não só empatia, né? Medo também. Porque a gente, além de ver a dor do outro, de sofrer com o outro, a gente ficou com medo de ter a doença do outro também, né? Projeção, verdade, a gente se projetou em diversas situações, né? Otimismo, isso mesmo, a gente tem que ser otimista, a gente tem que enxergar as coisas sobre o prisma da abundância, né? E conhecereis a verdade vos libertará, e eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, né? Também compartilhamos de insegurança, porque uma hora vem uma informação, outra hora vem outra informação, enfim, isso deixa com que a gente fique, né, inseguro, a gente muitas vezes não sabe onde acreditar, em quem acreditar, né? Mas, de fato, também requereu da gente resiliência, requereu de todos nós estratégias para o dia a dia. Eu tenho contato com muitos diretores, né? E muitos, conversando comigo, o que mais eles queriam insights de como sair daquele mar de confusão, principalmente o financeiro, e essa, muitas vezes, né, a falta de aliança, não só com famílias, com fornecedores, enfim, né? Mas, olha, teve gente que compartilhou avanços, isso mesmo, eu também. Gente, quando que eu pensei que uma cinquentona do interior de São Paulo ia ter um canal no YouTube? Gente, muito chique isso! Muito chique, eu nunca imaginei. Então, a pandemia trouxe coisas boas, sim. Você e eu crescemos. Talvez não queríamos crescer com tanta dor, né? Não quiséssemos crescer com tanta dor, mas crescemos, vivenciamos coisas ruins, mas vivenciamos muitas coisas boas. O site está aberto, tá? Você pode continuar digitando aí sem problema nenhum, tá bom? Eu vou voltar aqui para a nossa tela. Essa é uma ferramenta que você pode utilizar com seus professores, você pode utilizar durante uma reunião de pais, você pode utilizar com os alunos, enfim. Você pode ter diferentes usos dessa ferramenta, é uma ferramenta extremamente legal e que proporciona para você engajamento durante a sua palestra, a sua aula online, né? Sobre a atividade que você estiver fazendo. Porque a neurociência diz, e aí a gente tem que estar conectado com o que a ciência fala, não é verdade? A neurociência diz que nós, a cada 6, 7 minutos, principalmente na fase da adolescência, precisamos ser engajados, porque a nossa mente começa a viajar. Então, a gente tem que trazer o adolescente de volta, né? Se esse período em que nós vivemos foi tão afetado pelo Covid, né? Se a cultura que nós aprendemos, porque como vivemos em sociedade, então existe uma cultura produzida por essa sociedade. Se a cultura é tudo que nós aprendemos, ela muda agora? E ela vai afetar as tendências para o mercado 2030 por conta da Covid-19, né? O que de fato afeta no aspecto cultural da nossa vida em sociedade. Então, eu vou colocar aqui para nós algumas tendências para o mundo até 2030, e essas tendências são da minha cabeça? Não, né, gente? Não são só da minha cabeça. O que eu estou trazendo aqui são algumas referências publicadas pelo The Economist e no relatório Megtrend também, e alguns apontamentos da consultoria McKinsey, que é famosíssima aí no mercado business, né? Então, o mundo, ele foi atingido e foi fortemente atingido pela Covid-19. Esses dados são dados do dia 24, esses são dados importantes. Você tem que estar conectado com isso para orar sobre isso, obviamente, mas também para você acompanhar o mercado financeiro. Porque o PIB, não só brasileiro, como o PIB de diversos países, foi afetado e de alguns nichos também foi afetado, tá? O PIB foi afetado por conta da crise instalada pela Covid-19. Então, quando a gente fala de crescimento de PIB ou queda de PIB, isso afeta, sim, o nosso negócio, afeta o seu negócio, afeta o meu negócio, porque nós estamos falando de rentabilidade. Então, as mega tendências e as tendências, né?
precisam ser observadas por nós e o mercado no qual nós estamos inseridos também tem que ser observado por nós. Esse é o quadro, até a data do dia 24, do mundo pós-Covid. Então, esse mundo pós-Covid, ele mudou. E ele trouxe mudanças de paradigmas muito fortes para nós em algumas áreas. E aí eu quero destacar 3 áreas aqui. Primeiro, o mundo do trabalho foi extremamente afetado. O mundo do trabalho mudou, está mudando. O mundo do trabalho afeta diretamente o campo financeiro, né? Lado financeiro, obviamente. Olha um paradigma quebrado no mundo do trabalho. Você pode estar aqui e trabalhar para uma empresa multinacional na Irlanda. Então, existe uma mudança forte na questão do mundo do trabalho. E aí, não é só uma questão de trabalho remoto, trabalho home office. As tendências apontam, e aí não são... Gente, quando eu falo de tendências, eu fico bastante preocupada, porque, às vezes, as pessoas fazem uma leitura das tendências, assim, meio apocalíptica, entendeu? Que fala assim, olha, 50% das profissões que operam no atendimento ao cliente vão deixar de existir. Nossa, 50% das pessoas vão estar desempregadas. Aí as pessoas olham sempre pelo lado apocalíptico. Então, eu quero trazer um novo olhar aqui. Obviamente que algumas, com o avanço, né, da tecnologia, o avanço com a 4ª Revolução Industrial, né, a indústria 4.0, com tudo que nós estamos vivendo, alguns historiadores até apontando que, de fato, entramos no século XXI, no ano de 2020, diante de tudo isso, é óbvio, né, que o cenário muda, e quando o cenário do mundo do trabalho muda, obviamente mudam também algumas questões vinculadas a profissões, por exemplo. É só você olhar para o passado, né? Se você olhar para o passado, o número de prédios que a gente tinha era menor, mas os prédios que tinham condições, né? Todos eles tinham um porteiro físico. E aí, às vezes, 2, 3 porteiros por conta do rodízio. Hoje, uma gama imensa de prédios não tem mais isso. Tem o porteiro eletrônico, com câmeras funcionando 24 horas, 7 dias por semana, 24/7, com uma empresa contratada que não fica no prédio, fica à distância, fazendo monitoramento. Qualquer coisa que aconteça, a empresa dispara um carro para o local. Isso é a coisa mais comum do mundo hoje. Por quê? Porque de lá para cá, de 20, 30 anos para trás, o mundo mudou, né? O mundo mudou. Quando você pensa na década de 70, você não pensava em operador de telemarketing. Aí você... no boom, né? Quando você chega, final dos anos 70, 80, início dos anos 90, existe o boom, né, do telemarketing. Hoje a gente vê que não, hoje está em queda de novo. Por quê? A tecnologia e a aceleração da tecnologia fez com que algumas profissões mudassem. Isso afeta a mim e a você. Afeta que acontece uma mudança de paradigma em relação à expectativa que o mundo tem em relação à escola e uma mudança de paradigma do que a escola vai entregar para o mundo. Por quê? Porque se eu não sei direito, e nós não sabemos, nem eu e nem você, quais as profissões que nós teremos no amanhã, como vamos educar, como vamos capacitar os estudantes para essa área ou aquela área, se a gente não sabe se aquela área ou a outra vai existir ou deixar de existir. Então, a primeira imposição que essa aceleração, que esse momento de transformação digital traz para nós, é uma mudança de paradigma dentro do quesito educação, onde os estudantes e a aprendizagem passam a ser, de fato, o centro das atenções. Aí você vai falar para mim, mas IO sempre foram. Não foram. É só você fazer uma análise, né? Se você pegar aí década de 70 para cá, educação tecnicista, você vai olhar que o estudante e a aprendizagem, de fato, não eram o centro das atenções. Nós temos um período aí de quase 30 anos, onde o centro da atenção era o professor e o centro da atenção não era a aprendizagem, era a ensinagem. Então, a gente precisa prestar bastante atenção, porque hoje o paradigma mudou. O paradigma bota debaixo do holofote o estudante e a aprendizagem do estudante. Outro paradigma, né, que
esse mundo em aceleração trouxe? Ele está cada vez mais tecnológico, né? Ele está cada vez mais digital, ele está cada vez mais acelerado por conta das mudanças. E aí eu falo para você, quando a gente fala de tecnologia, eu não estou falando de computador só, né? Nós estamos falando de inteligência artificial. Você sai do teu trabalho hoje com o seu celular, você dá um clique nele e as luzes na sua casa acendem. Isso se chama inteligência artificial. A tecnologia a seu favor. A tecnologia existe para humanizar pessoas, não o contrário, né? Então, o mundo é cada vez mais tecnológico. E esse mundo, com mudança de paradigmas, onde o mundo do trabalho muda, onde os aspectos financeiros, as relações financeiras, olha as criptomoedas, né? Olha aí, os bancos sem prédio físico, sem agência física, né? Hoje, vários de nós têm conta num determinado banco, que eu não vou fazer merchan para eles de graça, né? Num determinado banco, onde o banco não existe uma agência física, ele está no ambiente virtual. Você não tem um lugar para você ir falar com o gerente, o lugar é no virtual, né? Então, nesse quadro de aceleração, ele requer de nós e vai requerer dos nossos estudantes, requer hoje dos nossos estudantes, habilidades socioemocionais cada vez mais específicas e cada vez mais trabalhadas com eles, né? Lembra quando eu contei da historinha do Incrível Hulk? Então, todas aquelas habilidades eu tinha trabalhadas naturalmente. A situação do mundo que nós vivíamos fazia com que essas habilidades fossem trabalhadas em mim. Hoje, para que eu tenha mais tolerância, mais resiliência, paciência, frustração, diante desse mundo onde tudo está a um clique do meu dedo, né, literalmente, para ter frustração tem que ter muita coisa, né, gente? Porque, eu não gostei, aí abri numa página. Aí não gostei, eu saio dela. Aí abri outra. Aí não gostei. Então, tá vendo? Os estudantes, nem para se frustrar, se frustram. Até porque passamos por um outro movimento onde nós cercamos muitos os filhos, porque sofremos tanto, né, o povo da minha geração, que meio que inconscientemente falamos, não queremos que os nossos filhos sofram assim. Então, a gente cercou e deu tantas coisas que também impedimos com que eles vivenciassem algumas experiências que iriam despertar e trabalhar habilidades socioemocionais. Então, você, diante desse cenário, um mundo do trabalho redimensionado, cada vez mais tecnológico, e que requer de você, de mim, das crianças, habilidades socioemocionais cada vez mais específicas e mais trabalhadas, né? Um indivíduo mais equilibrado, mais consciente do outro, faz com que você olhe para a sua escola hoje com outros olhos, né? Nós precisamos responder imediatamente a todas essas demandas, a essa aceleração. A gente não pode ficar sentado esperando isso tudo passar, porque se você ficar sentado hoje esperando toda essa banda passar, como diz a música, você vai ficar mais atrasado. E hoje estar atrasado significa estar fora do mercado. O mercado requer cada vez mais que você se atualize, que você esteja atualizado, para que os pais, principalmente falando de mercado educacional, que eles olhem para a sua escola e sintam que o que eles pagam, o preço, vale o valor que eles recebem. Então, porque muitas vezes eles confundem precificação com o valor do que é entregue, né? Mas se eles olham o preço que eles pagam e não reconhecem valor no que eles recebem, você tem um grave problema, porque ele vai migrar para outro lugar, né? Nós precisamos recuperar rapidamente esse período aí, que eu costumo falar hoje estava falando com alguns secretários de educação do interior do Mato Grosso do Sul, e ainda comentei sobre isso. Nós não temos mais um gap, uma vala entre o público e o privado. A gente tem um cosmos agora, né? Se já tínhamos uma diferença muito grande, e aí eu vou falar especificamente da qualidade, do atendimento, da aprendizagem. Agora, pensa, nós temos municípios no Brasil que cancelaram o ano letivo de 2020, que não tiveram nada. Tem um aluno que em 2020 não recebeu uma folha, uma atividade. Então, agora, enquanto nação, nós precisamos recuperar a aprendizagem dos nossos alunos e aproveitar as lições que nós aprendemos,
Que lição que é necessário no século XXI eu estar conectado? Então, minha escola precisa estar conectada, né? Quando eu falo eu, estou me referindo eu, gestor, eu, mantenedor, eu, professor. Né? Nós, professores, sentimos na pele a falta da conexão agora. Nós sentimos na pele, enquanto brasileiros, os problemas da banda larga no Brasil. Você está no meio da live, cai, trava, aquela confusão toda, né? Porque o nosso sistema de operação em comunicação é ruim no Brasil. É ruim. Né? Na cidade onde eu resido hoje, né? Onde eu trabalho, tem uma operadora, né? Olha bem, gente. Né? Então, a gente precisa aproveitar essas lições que nós tivemos na dor da pandemia. E precisamos, com rapidez, reimaginar o futuro diante desse cenário que a gente tem hoje. A gente não pode ficar 10, 20 anos pensando, elaborando estratégia para ter uma resposta para o futuro, porque o futuro é hoje. Né? O futuro é agora, daqui 5 minutos é o nosso futuro. Né? Então, eu preciso, nesse universo todo, ter mais resiliência, não só emocional, eu preciso de resiliência digital. Então, por isso que eu esperei você entrar lá no site, você digitar seu código. Nós precisamos entender que estamos num século digital. Estamos num ambiente digital. O mundo é digital. Não adianta você falar, ó céus, ó vida, eu não gosto. Tá, eu também não gosto de um monte de coisa, a gente tem que fazer, não é verdade? E a gente tem que extrair as melhores coisas. Então, a gente precisa caminhar. E quando eu falo que nessa mudança de paradigma, onde os estudantes e a aprendizagem são o foco de toda a nossa atenção, eu estou falando de 3 coisas aqui. Eu estou falando que a forma de interação desses estudantes mudou. Eu estou dizendo que o ambiente social, o ambiente de aprendizagem também mudou, porque ele saiu hoje do ambiente físico, ele está no ambiente virtual. E eu estou falando que o mundo do trabalho para esses estudantes vai ser um mundo que eu e você desconhecemos. Algumas certezas a gente tem, como, por exemplo, nada substitui o professor. Essa interação socrática, a máquina não é capaz de fazer, né? Mas essas 3 questões, forma de interação, a socialização no ambiente, né? E o mundo de trabalho, são 3 questões que a gente precisa responder frente a essa primeira mudança de paradigma, que é foco nos estudantes na aprendizagem, né? E a pandemia, ela não nos colocou num patamar de igualdade, muito pelo contrário, ela evidenciou, porque as pessoas ficaram falando assim, agora todo mundo é igual, tá todo mundo dentro de casa. Não, isso é uma mentira, né? A pandemia, ela não nos colocou na horizontalidade, ela aumentou a verticalidade da diferença. Por quê? Porque nós temos crianças que não sofreram do ponto de vista da falta de acesso. Mas, do outro lado, a gente teve criança que teve que ir para o banco da praça para pegar o Wi-Fi público de alguma loja que estivesse aberto, de algum condomínio, para poder acessar e fazer algum tipo de atividade. Né? Existe um documento que diz, publicado até pela Microsoft, que 6 meses parados, de educação parada, né, de escolas fechadas, em países ricos, se eu olhar para o país pobre, os 6 meses parados para um país pobre é 2 anos e meio de ostracismo, quase de queda. Então, pensa comigo, a pandemia, ela trouxe o malefício da desigualdade, que já tínhamos no Brasil. Ela evidenciou, ela verticalizou, ela aumentou. Agora existe não é o gap, como eu disse, é o cosmos de desigualdade. E nós precisamos responder a isso. Você pode ter problemas de desigualdade, né, no que tange ao acesso, dentro da tua escola, inclusive. Alunos que, vários não fizeram atividade porque só tinham um computador, só tinham um celular. Vários chegaram falando, olha, eu não terminei tal atividade, ou tal Olimpíada, porque minha mãe tirou o celular de mim porque ela precisava usar. Esse é o ambiente que nós vimos e essa é a realidade na qual nós estamos, dentro de um século tecnológico. Então, nós temos um novo propósito para a educação. Hoje, nós temos um novo propósito. Além desse, de recuperar o que nós deixamos, né, a vala que ficou, nós precisamos desenvolver alunos que prosperem nesse complexo século XXI. Nesse século que requer do indivíduo e do coletivo um relacionamento sustentável com o planeta. Ao mesmo tempo, nós temos aí que dar conta dessa equidade que a gente não deu até hoje,
e dessa maior paridade de resultados, né? Alguns estados, alguns municípios, algumas escolas com resultados tão bons e outros com resultados que são lamentáveis, que são lastimáveis. Então, o século XXI já se coloca como um século, de um lado, altamente tecnológico, de um outro lado, que requer de cada um de nós um relacionamento melhor com o planeta. Então, qual é a mentalidade do século XXI? Quais são as principais tendências, né? Então, a sociedade, ela não será a mesma após a pandemia. O senso de propósito, a gente viu tanta gente, né, se juntando agora na internet para fazer vaquinha para isso, para cesta básica para não sei aonde, para levar mantimento para não sei o quê. Esse tipo de senso de propósito, de dando significado e significância à vida e ao mundo, ele aumentou muito. Atrelado à questão da identidade. Você saber quem é você em relação a si mesmo, em relação aos outros, como você, com a sua identidade, pode ajudar o planeta a ser mais sustentável, como você, com a sua identidade, com os dons que Deus deu a você, né, com os seus talentos, pode dar significado ao outro que está ao seu lado, né? Como você pode fazer isso? O século XXI, né, traz uma nova tendência também, que é a questão do pertencimento, de estarmos conectados e interconectados como grandes ecossistemas, pertencendo. Gente, como é gostoso pertencer a algo, né? Pertencer a um grupo, pertencer a um colégio, pertencer a uma empresa, pertencer a uma família, a um grupo de amigos, enfim, esse sentimento de pertencimento, ele nos traz vida, ele nos traz renovo, né? Ele nos traz engajamento. E aí fica a dica, quando o aluno ele não tem esse sentimento de pertencimento, ele não entende isso, ele não se sente parte da escola, e até o rendimento dele pode cair. Quando você, na sua aula, consegue com maior engajamento, maior sentimento de pertencimento, você vai ver como que os resultados começam a melhorar, né? O século XXI, né, também traz a tendência de mudanças para o bem, de uma agenda para o bem, né? Dessa coisa de as pessoas serem mais éticas, aí mais para frente eu trago uma outra tela falando sobre isso, da gente estar preocupado em menos poluição, em mais preservação, porque a gente está falando da nossa vida. Isso tem alguma coisa linkada com a escola? Tem tudo linkado com a escola, porque nós estamos hoje trabalhando com esses estudantes que serão os adultos dentro do século XXI. Se eu não trabalhar essas questões macro, né, de sustentabilidade, de reimaginar o ambiente, de senso de propósito, de pertencimento, de honra, né, de mérito, como que eu vou esperar que ele desenvolva isso mais tarde? Né? A escola é para isso, né? A escola é para que o menino, né, o estudante, ele tenha domínio de conhecimento e experiência de domínio de conhecimento, transferindo esse conhecimento, as suas ideias, para outros, mentoreando outras pessoas. Gente, isso é princípio cristão, princípio da mentoria. A gente fica só aqui, ó, no cognitivo, depositando conhecimento e não trabalhando, por exemplo, o compartilhar desse conhecimento. A neurociência diz que eu aprendo mais quando eu ensino as outras pessoas. Então, vamos estimular mais a mentoria nas nossas escolas, né? E a grande questão o mundo, ele é globalizado. Então, eu coloquei algumas questões aqui, algumas sentenças em inglês para te provocar mesmo. The question is, né? A questão é onde estamos? A gente já sabe, a gente está no século XXI, tecnológico e, ao mesmo tempo, tão preocupado com questões de sustentabilidade. Onde queremos chegar? Queremos com que os nossos estudantes estejam melhor preparados para viver o hoje e o amanhã. Como faremos? Que caminho vamos seguir? Como trabalharemos? Eu acho que a grande questão é essa, né? E aí vem a principal lição, né? Bate-papo, reflexão, sentença, axioma, que eu quero deixar para vocês. Transformação digital é sobre pessoas. Eu não estou falando sobre máquinas. Eu estou falando sobre pessoas. Então, eu até deixei a foto do livro do Pedro e o Lobo, que com certeza a galera que é de educação básica que já leu, né? A historinha, o resumo, vou dar o spoiler para você, tá? Mas você vai ler
depois, você que é da educação básica, ele vivia falando que tinha um lobo que queria pegar. O lobo quer me pegar, o lobo quer me pegar, e as pessoas iam para socorrer e ele não tinha lobo nenhum. Num dia que tinha lobo de verdade querendo pegá-lo, ele pediu socorro e ninguém veio, porque as pessoas não acreditavam no que ele estava falando. O que isso tem a ver com a nossa fala? Não, a gente não quer mais histórias de Pedro e Lobo. Nós queremos pessoas que sejam pessoas verdadeiras. Então, quando eu falo em transformação digital, eu estou falando de transformar verdadeiramente as pessoas para o século XXI. Né? Transformar verdadeiramente as pessoas para serem pessoas sustentáveis. Eu só terei um planeta sustentável se as pessoas forem sustentáveis. Então, quando eu falo de transformação educacional, eu estou falando sobre pessoas. Quando eu falo em transformação digital, eu estou falando sobre as pessoas. E a tendência do século XXI é de transformação digital. Então, não estou falando de máquina, estou falando de máquinas operando para pessoas, porque as pessoas são mais importantes que os processos, as pessoas são mais importantes que as máquinas, as pessoas são mais importantes que as coisas. Então, eu estou falando de algo que eu e você já temos no nosso coração, e que é mega tendência do século XXI, olhar para as pessoas, e que as pessoas estejam mais preparadas para viver o novo, para viver a mudança, porque o futuro é agora. Nós saímos de uma sociedade analógica e estamos numa sociedade digital. Entramos numa sociedade digital, né? Então, nessa sociedade altamente conectada, onde tudo acontece ao mesmo tempo, aqui, agora e acolá, eu preciso me ambientar e eu preciso ter comigo algumas questões muito bem resolvidas, e para isso vem aí essa preocupação que a BNCC traz em desenvolver as habilidades socioemocionais, né? Das 10 competências gerais, a gente tem 4 falando sobre competências socioemocionais, porque a BNCC está de olho no futuro. Nesse futuro, que vai requerer maior adaptabilidade do ser humano às diversas opções que teremos pela frente, né? O ser humano vai precisar se adaptar, o ser humano vai precisar ser resiliente, o ser humano vai precisar ser criativo, né? Como será, então, a nova cultura educacional nesse pós-Covid-19? Vai ser uma tendência geral a quebra de paradigmas. A quebra de paradigmas é um novo padrão. Então, não creia que você vai voltar a março de 2020, vai ser tudo como era em março de 2020. Não será. As suas experiências, o que você viveu já mudou a sua cabeça. O nosso mindset foi virado, né? Nós sabemos hoje que podemos promover eventos com 2 mil, 3 mil, 5 mil, 1 milhão de pessoas. Não tem limite para que a gente alcance pessoas, porque nós temos a tecnologia a nosso favor. E os nossos alunos também descobriram isso. Então, a escola jamais será a mesma, a cultura educacional jamais será a mesma. E a tecnologia vai servir, então, de fato, para humanizar as relações entre as pessoas, né? E otimizar o tempo no quesito essencialidade. O que é essencial dentro de uma escola? São as relações entre o sujeito que aprende e o quê? E a aprendizagem do sujeito, entre o sujeito que aprende e a aprendizagem, o objeto de conhecimento desse sujeito, com a mediação do professor. Né? O professor é a figura ali, né, essencial, porque ele vai fazer a mediação. É ele que vai fazer as perguntas certas, porque não existe resposta se não houver pergunta. É necessário que haja uma boa pergunta para que haja uma excelente resposta. Né? Então, alguns dados apresentados aí pela McKinsey foram a face mutável do consumidor, né? O consumidor, ele mudou, ele está hoje nas redes digitais, ele está no ambiente digital. Eu e você fizemos compras pelo supermercado, gente, pelo aplicativo. Eu falei que eu queria tomate mais vermelho, inclusive. Eu falei que eu queria o pão e que o pão tinha que ser o mais moreninho, que eu gosto do pão mais moreninho. Nós fizemos isso, fizemos compras pelo supermercado, pelo digital. Então, nós vivemos essa face mutável do consumidor. Quando vimos que não podíamos ir às ruas e precisávamos fazer compras, compramos várias coisas, móveis, roupas, sapatos, pela internet, até comida. Nós vimos uma evolução na dinâmica geopolítica, nós vimos aí a onda migratória acontecendo, nós vimos muros caindo, e muros que eu falo aqui, muros invisíveis, porque na medida em que você está aqui, pode comprar produto da China, você não precisa ir lá na China comprar. Ou você pode comprar um produto produzido em Londres, você não precisa ir na Inglaterra, né? São novos padrões de consumo com avanços tecnológicos cada vez mais rápidos, com plataformas adaptativas, né? Com acesso a produtos digitais cada vez mais
mais e mais, né? Com mudanças estruturais na indústria. E essas mudanças estruturais na indústria, obviamente, vão espelhar mudanças na escola, né? Então, a pergunta que eu deixo para você hoje, diante de tudo isso que eu falei, diante dessa realidade que nos é imposta, é qual o seu diferencial? Dentro desse mercado altamente competitivo, com grandes players comprando escolas por aí, né? Onde escolas menores, se não forem bem gerenciadas e tiverem uma marca muito forte, eu não estou falando de marca de logo, eu estou falando de marca como essência da identidade da empresa. Não tiver uma marca muito forte, muito reforçada no seu ambiente, as pequenas escolas ou pequenas empresas tendem a desaparecer. E não é a Eulene que está falando, são as tendências para o século XXI que falam. Porque a tendência é os maiores engolindo os menores. É o que nós temos visto no mercado educacional brasileiro hoje. Então, para isso, eu preciso fazer com que a minha clientela, e a clientela que eu digo alunos e professores, que os professores também são nossos clientes, que os professores tenham o sentimento de pertencimento, que os professores entendam que eles são mediadores do conhecimento, que os alunos entendam que eu tenho um diferencial enquanto escola, que eu entendo esse mercado, que vai da bolsa à discussão sobre a semântica, da bolsa de valores à discussão da semântica. Eu preciso mostrar que eu tenho um diferencial nesse mercado, né? E aí, eu trouxe algumas reflexões aqui, que são muito vinculadas ao marketing digital, né? Mais experiências com o cliente, experiências mais significativas. E aí, de novo, a neurociência reforça que quando eu acesso a chave das emoções e colo emoção com experiências, né, de aprendizado, a oportunidade, a chance do menino aprender é muito maior. Quando eu digo menino, menina, tá, gente? Estou fazendo acepção de gênero aqui não, tá? Um regionalismo de fala. Então, quando eu me preocupo em colar experiências boas nas aprendizagens, eu me preocupo em que a aula seja mais dinâmica. Eu me preocupo em fazer aula não só dentro do ambiente sala de aula, seja ele dentro do Meet ou fora. Eu levei vocês, no início dessa apresentação, para fora do ambiente onde vocês estavam me vendo, né? Trazendo mais experiências, né? Que é o que a gente chama de educação on e educação off, né? Learning Experience Design, né? Você está aí remodelando a forma a qual você aprende, né? Conectado com os consumidores. Nós enquanto escola, nessa tendência do século XXI, altamente tecnológico, nós temos que estar cada vez mais conectados com os nossos consumidores. Então, não dá para uma escola não ter um canal hoje de comunicação, nem que seja o WhatsApp, né? E, bendito seja o WhatsApp. Se você não tem uma plataforma, não tem uma agenda digital, né? Mas pelo menos o WhatsApp você tem, ele é gratuito, todo mundo pode baixar, né? Mas nós temos que estar conectados para que a gente se comunique. Quem se comunica melhor fica no mercado. Tem um ditado antigo, né? Que se usava, quem não é visto não é lembrado, né? O outro do Chacrinha, né? Quem não se comunica se estrumbica. Então, quanto mais você expor seu produto no mercado, mais o mercado te enxerga. É isso que nós estamos vendo aí com o nascimento, por exemplo, de tantos influencers, de tantos produtores de aprendizado, né? De material, de conteúdo digital, né? Porque as pessoas estão conectadas, né? E nessa conexão, por exemplo, essa conexão mostra que o e-commerce chegou para ficar. Então, o e-commerce é a experiência de compras digitais, né? Elas estão por todo lado, né? A questão do design de serviços, por exemplo, a transformação de agências que eram físicas hoje para virtuais. Então, por exemplo, esse é um diferencial que a sua escola pode ter. Pode implantar um e-commerce na sua escola. Por exemplo, na minha eu implantei. Tudo está no e-commerce, né? Do livro para didático, a mensalidade escolar, ao uniforme, ao material didático, né? Ao projeto de vida Bene, que a gente utiliza, obviamente, porque estamos preocupados com esses meninos conectados com o século XXI, bem conectados, né? Está tudo dentro do e-commerce. Então, qual é o diferencial que você vai ter sabendo que nós estamos nesse Learning Experience, né, Design, nessa educação on e off,
né, nesse modelo híbrido, onde o e-commerce ele está cada vez, ele vai crescer cada vez mais, e onde as pessoas estão cada vez mais gastando menos, e a tendência é essa, gastos menores, principalmente nas empresas, gastos menores e poupanças maiores. O menos que gera mais. Eu costumo brincar, né? O menos que é mais. Né? É essa conta que a gente faz na escola hoje. Como com menos energia, com menos recursos, eu ganho mais. E aqui eu não estou falando só de ganho financeiro, eu estou falando de ganho de vidas, né? Eu estou falando de ganho de aprendizado, né? Nesse universo todo que a gente está. Uma outra preocupação e tendência para o século XXI é a questão ética, né? O que é certo, o que é errado, né? Essa questão de autoconsciência, essa questão de o que é moral e o que não é, e o que é imoral, né? O que fere profundamente a ética. Corrupção fere profundamente a ética, desonestidade, roubo. O que é roubo? Então, essas discussões, né, entre certo e errado vão permear muito mais o século XXI do que permearam o século XX, né? E isso traz para nós disrupção. Então, saia da posição da mesmice, né? Pense diferente. Pense diferente. O século XXI traz uma preocupação muito grande com empreendimentos sociais, por exemplo. Sua escola tem que ter alguma ação social, né? Você não pode só pensar dentro dos muros da escola. Essa é uma forte tendência do século XXI. Qual a ação social? O que você está fazendo pela coletividade? Qual é a contrapartida que você está dando, né? Como é que você está respondendo frente às demandas? Eu e você precisamos nos reinventar. Chegou a hora da reinvenção. Quando você olha para o problema, não fica preocupada. Sabe aquela coisa que às vezes toma a gente, né? Que nos enche até de pavor. Não estou dizendo que a gente tem que ignorar o problema, eu tenho que dizer que você tem que usar o problema como mola propulsora para a sua criatividade, né? Olhe para o problema e tenta resolver o problema. Né? Eu digo que quando as pessoas trazem um problema, elas estão olhando para você e dizendo assim, você tem condição de me ajudar. Me ajuda a pensar. Então, vamos ajudar as pessoas a pensarem, a se reinventarem para o século XXI. E, enquanto escola, eu vou me reinventar para o século XXI. Eu tenho que me redescobrir nesse século. Eu tenho que entender que do jeito que eu fazia não dá para fazer mais. Eu tenho que entender que a clientela mudou. Eu tenho que entender que o menino é outro hoje, que o estudante é outro, que ele passa por outras sensações, que ele passa por outras situações, que ele é outra pessoa, ele não sou eu que estava lá no banco escolar, né, há 40, 45 anos atrás. Ele não é. A situação é outra, os estudantes são outros, a sociedade é outra, a cultura é outra, e estamos num pós-pandemia. Só isso aponta para mim, para você, aponta um grande outdoor, assim, com luz, com neon, com um monte de luz piscando, dizendo assim, se reinvente. O século XXI chegou. E aí eu vou te desafiar a se reinventar, hein? Quer ver como você vai se reinventar agora? Eu quero que exatamente agora, olha aí, nós estamos com pessoas conectadas nesse momento. Você abra a sua rede social, né? Preferencialmente aí o seu Instagram ou o seu Facebook. Eu quero, se você estiver na frente de um computador, eu quero que você tire uma foto, tipo selfie sua agora, né? Aí, mostrando a tela que você está conectado aí no Summit da Prospecta, e você vai postar e vai dizer assim, sou educador, estou me reinventando, você vai escrever, estou estudando para crescer, estou aprendendo novas coisas, não sei o que você vai escrever, mas você vai mostrar para o mundo que é necessário que a gente caminhe, que a gente pesquise, que a gente estude, que a gente use as redes sociais para o bem, não para disseminar só previsões apocalípticas, né? Que a gente usa nossas redes sociais para contaminar do ponto de vista positivo, contagiar, né? Contagiar positivamente as pessoas para que elas estudem, para que elas busquem, para que elas vençam os seus problemas, para que elas acreditam que há vida fora da pandemia e que há esperança e que isso logo vai passar. E que você está aqui às 9h30 da noite, se inteirando, aprendendo mais, conversando, discutindo, tendo novas experiências. E você vai postar lá e você vai colocar a hashtag. Então, coloca aí alguém da Prospecta no chat do YouTube para a galera. A hashtag chama Prospecta Summit. Prospecta Summit. Você vai tirar sua foto e vai
postar aí na sua rede social com alguma frase que você vai deixar uma mensagem legal para todo mundo, né? Sem ser só aquela foto que você tira todo dia, né? Ou aquela foto que você tira de final de semana na praia. Então, você vai tirar sua foto, vai escrever a frase que você tem para acrescentar ao mundo, ao século XXI, né? Vai colocar hashtag Prospecta Summit e te desafio a me marcar. Coloca aí, @Iolene Lima, me marca aí que eu vou responder. A gente vai compartilhar, então, se o conhecimento foi feito, compartilhado, a gente não faz, não deixa os outros fazerem só aquilo que a gente manda, a gente faz também. Eu estou com você. Pessoal, boa noite. Parece que a internet da Iolene deu algum problema, né? Vamos ver se ela, por acaso, vai voltar. Ela deixou um desafio aí para todo mundo, postar a sua foto e colocar essa hashtag, né, Prospecta Summit 2021. E nós desafiamos também você a fazer isso, né? Vamos divulgar com frases de efeito, com frases que possam demonstrar que realmente nós, como educadores, como gestores educacionais, estamos preocupados em melhorar a nossa educação, em melhorar as nossas escolas. A Iolene praticamente já estava indo para o final. Nós agradecemos o conteúdo que ela passou, né, tudo aquilo que ela falou a respeito de inovação, a respeito das mudanças, do que está acontecendo no mundo hoje, o que pode acontecer no futuro próximo. Quer dizer, nós estamos em todo esse contexto e nós temos que nos preparar, né? Não adianta ficarmos parados e esperando a coisa acontecer. Nós temos que sair na frente, nós temos que estudar, nós temos que assistir palestras, participar de eventos, ouvir aquilo que pode ser aplicado nas nossas escolas, né? E partirmos realmente para uma mudança em que esse futuro, né, possa realmente estar acontecendo. A Iolene está voltando aí, está fazendo alguns comentários, Iolene, a respeito da sua palestra, em todo esse contexto de mudança, né, que as coisas estão ocorrendo, e como que nós temos que nos preparar para isso. Vou passar para a Iolene para finalizar, né, o seu momento, e depois nós voltamos para a finalização do evento. Iolene, com você novamente. Oi, gente, tá vendo? Tecnologia, caiu tudo aqui, ó. Caiu tudo, eu falei, não seja por isso, a gente volta, não tem problema nenhum. A gente, olha lá, resiliência, frustração, né? A gente espera, conecta de novo. E assim a gente tenta e vai tentando, e tentando, e a gente vai acertando. Porque o que a gente não pode fazer é desistir. Então, nós somos professores, né? Não é alusão a time de futebol, não, tá? Nós que somos professores, nós não desistimos. Não é da educação na veia, é um negócio que vibra, que é intenso, né? Então, tudo mudou mesmo, o futuro é diferente, o futuro é meio incerto, mas se eu, que sou cinquentona, estou dando conta, você que é mais jovem vai dar conta também. E você que é mais velho, se anima aí e você vai dar conta também. Porque nós somos seres altamente adaptáveis. Eu acho que nós não podemos ter medo de errar, principalmente nesse momento todo que nós estamos vivendo, né? Nós queremos, não sabemos se a internet da Iolene vai voltar, mas queremos agradecer imensamente a participação dela aqui conosco, né?